Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $20.800. Bitcoin que continua alta e já está testando a resistência importante dos 21k. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e por que eu acredito que essa alta está só começando. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores. Primeiramente eu quero falar com vocês um pouco sobre o diário, tá bom? O que aconteceu aqui com o nosso rompimento, porque na minha visão a gente tem espaço para subir mais, ao mesmo tempo que a gente precisa ficar atento às compras a mercado que a gente está tendo. Então, além da análise técnica, vamos também fazer uma análise de sentimento aqui, discutir um pouco dessas compras, falar do S&P, mostrar onde as instituições estão tentando acumular e distribuir nesse momento, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, então vamos começar aqui falando um pouco sobre o que está acontecendo no Bitcoin no diário, tá? No diário, a gente claramente passou de uma zona de resistência importante, né? A gente vinha falando com vocês há algum tempo da zona dos 19.700, né? E por quê? Né? Essa zona ela foi mudando, essa zona ela foi se tornando mais próxima ao preço. Antes era essa região dos 20.500, depois foi para os 20k, depois foi para os 19.700. Por quê? Porque essa consolidação que a gente teve, galera, e com o aumento do Open Interest, uma hora ou outra ia gerar uma volatilidade grande. Então, eu não ia ficar tipo assim, pô, não, agora vai ter que ir até os 20.500. Não, se demonstrasse força no curto prazo, com os indicadores melhorando, era de se esperar essa volatilidade que chegou, tá? Então você precisa ir atualizando seus suportes e resistências de acordo com o range que o preço foi formando, né? Então a gente sabia que o preço, se perdesse os 19.000 ali, 18.900, era problema, assim como se rompesse os 19.700, já era muito bom, né? E quando a gente tem esse rompimento, o que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar para os nossos indicadores para ver se eles estão confirmando. E qual que é o primeiro indicador que eu sempre falo com vocês? Primeiramente, o price action junto com o volume. Então repara que nos nossos rompimentos acima dessa região, a gente não apenas tem candles fechando bem acima, mas a gente também tem muito volume. Então aqui já é uma confirmação pela análise técnica, inclusive com a tendência aqui mudando, né? Olha só as nossas médias cruzando para cima. Outro ponto muito importante que a gente tem, a gente não olha só análise técnica, então a gente olha análise de sentimento. Quando a gente começa a ver o rompimento ali dos 19.500, 19.600, com a maioria do mercado apostando contra, o long short ratio despencando, o open interest subindo. Cara, e eu acho que ficou bem claro isso também nos grupos. Tá? Na semana passada eu estava vendo um tanto de gente falando que o Bitcoin nunca mais ia voltar a 20, não ia voltar a 21, que o Bitcoin tinha acabado, que agora era 12k. Cara, esses pessimistas, eles sempre são penalizados. Por quê? Porque eles não estão com esse pessimismo por causa de uma estratégia. Eles estão com esse pessimismo porque na cabeça deles, eles têm que comprar mais barato. Eu só vou comprar se eu chegar nos 12k. Você não vai comprar. Sabe por quê? Porque quando chegar nos 12k, e se chegar nos 12k, você vai querer que chegue nos 8, nos 6, nos 4. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, se você não tiver uma estratégia para comprar o Bitcoin, você sempre vai ser ou o pessimista ou o otimista. Porque isso que acontece com a maioria das pessoas, e eu falo com vocês, não tem muito espaço para pessimismo e otimismo no mercado. Tem espaço para seguir uma estratégia. E uma estratégia que você sabe que seguindo várias vezes vai fazer você acertar mais do que errar. Tá bom? Qual que é a nossa estratégia e que eu sempre vou vir aqui falar com vocês, caras? Se a gente rompe uma zona importante com as pessoas apostando contra esse rompimento para cima e com o open interest subindo, a maior probabilidade é que suba. Pô, mas a última vez que rompeu isso não aconteceu. Cara, eu não tô falando de uma vez ou duas vezes. Tô te falando que a gente já fez mais de 1.000 operações desse jeito. Normalmente, cerca de 2/3, 70% das operações dá certo. Então eu não posso fechar os olhos para a minha estratégia e abrir os meus olhos para o pessimismo ou otimismo de acordo com o que eu estou sentindo as minhas emoções. Eu tenho que seguir uma estratégia, tá? Por isso que nos últimos dias a gente está bem otimista e por isso que nas últimas semanas a gente está muito exposto. Por quê?
Porque tá todo mundo não trabalhando com estratégia, trabalhando com pessimismo, tá bom? Então toma cuidado, porque agora o que a gente vai começar a ver? O otimismo chegar. E quando o otimismo chegar, o que a gente vai começar a fazer? Aos poucos e colocando o dinheiro no bolso. Eu quero discutir isso com vocês a partir de agora, tá bom? Tranquilo. Então a gente continua tendo um rompimento bonito, tá? O que a gente faz aqui nesse rompimento caso a gente não esteja exposto? A gente traça Fibonacci, tá? O primeiro Fibonacci que eu traçaria é dessa região aqui de rompimento dos 19.200 ali, seria o Fibonacci mais próximo assim do preço, e eu vejo que se voltar nos 20.300 é oportunidade de compra já no Bitcoin. Aqui pode ser uma buy zone, tá? O que pode ferrar com o Bitcoin e esse potencial trade aqui? Sim, o S&P 500, tá? Mas o S&P 500 de novo tá ajudando, né? Claramente a gente está mais forte, ou seja, o Bitcoin está rompendo o topo de ontem e o S&P 500 não. Então eu te pergunto, o que deve acontecer se o S&P 500 romper esse topo? O Bitcoin deve ir mais, tá? Mas se o S&P 500 começar a despencar aqui, igual foi no último rompimento que tinha dado errado os indicadores, né? Que foi basicamente aqui, né? Isso, lá no dia 5, 6 de outubro. Se o S&P 500 fizer isso aqui, o que deve acontecer? A gente deve se ferrar, né? Mas como a gente não controla o que o Bitcoin e o que o S&P 500 fazem, o que a gente controla? A gente controla a nossa estratégia. E a nossa estratégia ela tem que ter uma relação risco-retorno, ela tem que ter stops, tá? Então se o preço volta aqui com o S&P, dá uma merda no mundo, o S&P volta, devolve tudo, para mim o stop bem claro é nessa região um pouco além dos 19k, tá? Se isso aqui acontecer, falso rompimento, vamos olhar para Bitcoin para novas mínimas e a gente precisa ter esse dinamismo para entender e a nossa estratégia precisa disso, tá? Estratégias que, pô, você fica meses e tal sem trocar de opinião, eu não gosto. Porque o mercado é muito dinâmico para você ficar meses achando que vai acontecer alguma coisa. Não, caras, a gente tem uma estratégia que ela muda de acordo com o que os players fazem no mercado. Se a gente começar a cair aqui, a galera começar a entrar em long, fudeu. Mas por enquanto, tá tudo lindo. Porque o preço está subindo, a galera continua falando que Bitcoin nunca mais vai a 21, 22, 23 e a galera tá shortando. Quando isso aqui começar a mudar, e se começar a mudar, aí a gente para e pensa, opa, talvez o negócio esteja virando, né? E aí nesse momento a gente vai começar a fazer algumas vendinhas, tá bom? Eu particularmente comecei a fazer vendinhas pequenas, tá? Ainda não mudei a minha exposição, ela continua elevada, mas eu acho que quando a gente começa a ter muita compra no mercado, igual a gente teve 400 milhões de dólares depois do topo dos 20.500, eu gosto de ir aos poucos vendendo, tá bom? Então eu comecei de maneira mais ativa a ir realizando um pouco da minha exposição, mas sem mudar ainda nem porcentagem dela. Aos pouquinhos, indo colocando dinheiro no bolso. Quando? Quando a gente começar a continuar vendo, muitas pessoas comprando e muitas pessoas sendo liquidadas, tá bom? Então, uma primeira vendinha que eu fiz foi nessa aqui, quando eu acordei de madrugada, né? 500 milhões de dólares no Delta, nos 5 minutos, e a segunda vendinha foi aqui, quando a gente teve esse deltazinho aqui de 192 milhões e uma liquidação grande de 5 milhões, tá bom? Então, à medida que for fazendo isso agora, o que eu vou ficar fazendo? Eu vou colocar dinheiro no bolso, tá? Aos poucos. E se o preço retrair nessas regiões de 20.300, abaixo dos 20 mil, eu provavelmente vou fazer um long a favor do Bitcoin, tá? Já que a situação tá linda, né? Inclusive, ontem a gente mandou um long no Bitcoin, eu acabei não pegando, porque eu realmente estava esperando essa região dos 19.900, chegou 19.980, mas sei que alguns alunos pegaram, já que a gente considerou esse long como também uma exposição. Para quem não estava exposto, já poderia pegar ali nos 20, abaixo dos 20 mil dólares. Então, para quem está nesse long, eu acho que a ideia é a mesma. A ideia é ir aos poucos realizando, à medida que muitas pessoas compra mercado, muitas pessoas são liquidadas, você vai realizando aos poucos, tá bom? Porque aí, enquanto vai ficar uma turma falando que nós vamos a 25 mil, você é burro de vender, e outra turma vai ficar falando, é só uma armadilha, vende tudo, você vai vendendo gradativamente, colocando dinheiro no bolso. Tranquilo? O short agora está fora de cogitação no Bitcoin, é realmente tentar catar fundo, e se você shortar agora, eu diria para você rezar muito pro S&P 500 cair, porque eu acho que é o principal risco que a gente tem. Se o S&P 500 não cair, inclusive está tentando romper topo aqui agora de novo, o Bitcoin deve continuar subindo, a gente deve ver testes acima dos 21 e acima dos 22. Beleza?
Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. De novo aí teremos um dia bem animado no escritório. Eu vou deixar aqui o QR Code para vocês entrarem e ganharem 24 horas gratuitas para verem os trades do dia, entenderem como que a gente está fazendo também a nossa exposição, né? Afinal, pô, a gente ficou tanto tempo exposto. Agora é o momento de começar a colocar um pouco de dinheiro no bolso, tá? É o que a gente vai fazer aos poucos, beleza? E vamos procurar longs aí, né, nesses retestes e quem sabe até alguns shorts para nos proteger, para proteger a nossa exposição. Vamos ficar de olho nisso, tá? Então, 24 horas gratuitas se você não entrou no escritório. Se você já entrou, cara, pega, passa seu cartão, você tem 7 dias para pedir o reembolso, tá bom? Tranquilo. Então, tenho certeza que você vai gostar muito. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Inclusive o Bitcoin tá tentando romper o topo aqui de novo, né? Olha só. Vamos ver se ele vai conseguir romper os 21 de uma vez. 1.5k de Bitcoins, né? Então não vai ser tarefa fácil, mas para finalizar vamos falar um pouco dessas ordens, né? Claramente aqui é onde a gente tem a ordem, tá? Essa região dos 21 mil dólares até os 21.050, um pouquinho ali nos 21.500, ou seja, os 21 mil dólares parece ser a zona aí, entre os 21 e 21.050, parece ser a zona que a gente precisa romper nesse curto prazo. Falando de instituições abaixo, não tem muita coisa, tá? Então o ideal é esperar uma correçãozinha um pouco mais forte nesse momento. E falando um pouco do agregado aqui já, a gente tem bastante ordem de venda, né? Até a região ali dos 21.500, 397 contra 271. É muita ordem, sem dúvida. Mas a gente já viu ordens bem piores, né? Então, qual que é a sacada agora? Aos poucos ir realizando. Se essa turma chegar aqui e comprar esses 1.600 bitcoins, eu vou vender um pouquinho, tá? Ó, 1.300 aqui, 1.9. Então, vender mais um pouquinho, aos poucos, pra gente não vender tudo e depois ficar chateado porque o Bitcoin tá indo embora sem a gente, beleza? A situação tá bonita, mas lembre-se, sempre quando tem muita compra, muita liquidação, quando a galera começa a ficar otimista, a gente faz o contrário. Então, aos poucos a gente vai vendendo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço. Não esquece de entrar no escritório, tá no primeiro link da descrição também. Então a gente se vê, vamos ver aí, né, se nós vamos conseguir passar dos 21, e é claro que hoje tem, né? Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish, bottomed out, don't ever rise is bearish, bearish target of 1300. Novogratz is bullish, Bitcoin could be at 40,000. let us go to